Bem, volta com o nosso ESCN Esportes Notícias, nesta terça-feira, 16 de junho de 2015, dia da decisão da Supercopa Record, Santa Cruz e Itapeva, transmissão ao vivo da TV SCN. Estamos recebendo aqui nos estúdios da nossa TV SCN o vereador Murilo Costa Sala, PHS de Santa Cruz. Murilo, bom dia, prazer recebê-lo novamente aqui nos satisfação de estar aqui respondendo a qualquer dúvida, tanto sua quanto por e-mail ou Facebook da população. Legal. Murilo, ontem sessão aí na Câmara de Vereadores de Santa Cruz de Rio Pardo. Na primeira parte da sessão, a leitura de indicações e requerimentos, uma sessão relativamente tranquila. O único momento de um pouco mais de tensão na sessão foi quando o vereador Luiz Carlos Novaes Marques, o PSIL do PSDB, pediu, através da sua liderança, do seu partido, o TECO, para que usasse a palavra e se mostrou aí chateado, para ser bonzinho, com uma acusação que ele recebeu, inclusive será assunto amanhã da Comissão de Ética, em relação a ele ter enviado um vídeo aí. Na realidade, até para explicar melhor para as pessoas, não é que ele tem um vídeo pornográfico do Neto Andrade, que é o denunciante. Na realidade, a acusação, nem sei se o PSIL fez isso ou não, a acusação é que o PSIL pegou um desses vídeos aí que rodam na internet e escreveu de forma brincadeira, cirurgia do Neto Andrade, tal, e é isso que está dando essa confusão. Você participa desse grupo da Câmara, que esse possível vídeo circulou, Murilo? Você viu esse vídeo? Baixo e vou apagando, porque participo do grupo, né, respondendo primeiro, participo, porque esse é um grupo criado que os funcionários, para entrar em contato e avisar sobre algumas reuniões, algumas coisas, para vereadores, foi criado esse grupo. Então, quando tem esse tipo de vídeo, esse tipo de coisa, eu às vezes nem baixo, é muito pouca coisa, então eu não vi o vídeo. Tá? Vi a denúncia do Neto lá na Câmara, isso aí eu vi, a denúncia, mas eu entendo a posição do PSIL ali naquele momento e até concordo, porque foi encaminhado algo para a Câmara, vai ser apurado ainda pela Comissão de Ética, né? A Comissão de Ética vai fazer toda a análise daquilo, a partir daí, se tiver alguma irregularidade, encaminha para quem de direito, aí que se o caso tenha feito alguma coisa ou não, ele vai ser. Então, o que eu penso? É lógico, o jornal, vocês têm o jornal, tem uma notícia, recebe uma informação, vocês têm o direito de estar publicando. Mas eu acho assim, algumas coisas, a forma como é publicado às vezes, não dá o posicionamento, já dá uma interpretação de que houve realmente alguma coisa. Não, ele tem direito a contraditório, ele tem direito à defesa, então eu acho assim, pode ter sido precipitado a maneira como foi feito. Não estou aqui para julgar, quem sou eu para falar como o jornal debate, tem que fazer as matérias, então longe disso. Mas por isso que eu estou falando, eu entendo o PSIL está naquele momento ali se defendendo. Então eu acho que isso aí já está na Comissão de Ética, ela vai estudar esse caso. Não sei se vai alguma coisa acontecer amanhã, até mesmo porque nós temos uma viagem marcada amanhã para São Paulo. Nós temos uma reunião na Secretaria de Desenvolvimento Social, que eu ia falar Assistência Social, mas o nome certo é Secretaria de Desenvolvimento Social, e se for, por exemplo, para ouvir o PSIL, já não vai poder, ele não vai estar na cidade, e esse pedido, essa reunião já está marcada desde semana passada. Então, mas eu acho assim, ele está no direito dele de se defender. Agora, Murilo, se realmente existiu esse vídeo, se de repente foi uma brincadeira de mau gosto
do PSIL hoje contra apesar de ambos serem do PSDB, eles são adversários, eles brigaram pela presidência do partido. Inclusive, eu acompanhei uma discussão ríspida dos dois na sessão da Câmara. Se esse vídeo realmente existiu, cabe cassação ao PSIL ou não é para tanto? Olha, eu acho assim, vai ter que se apurar. Eu não quero nem comentar o que pode acontecer, e vou me reservar nesse direito, porque eu sou suplente da Comissão de Ética. E caso necessário, eu posso estar acompanhando a comissão e posso estar analisando também o que aconteceu ali. Então, se eu estiver colocando qualquer coisa que eu acho ou deixe de achar aqui, eu já vou estar perdendo para um lado ou para o outro, eu já vou estar em suspeição. Então, eu posso estar até fora da Comissão de Ética por isso. Então, é lógico, tem que ser analisado, de repente, diante do que foi analisado, é que a gente vai tomar um posicionamento. Hoje, sem nada analisado, não tem como tomar um posicionamento. Então, eu não posso falar para você, não, vai ter uma advertência, vai ter uma suspensão, vai ter cassação, não vai ter... É difícil falar isso sem ter a denúncia lá dela. Aí quem teve acesso são os 3 membros da Comissão de Ética, que hoje são o vereador Souza Neto, o vereador Milton e o vereador Teco. Então, dessa forma, eu me reservo esse direito de não estar comentando, até mesmo para não pender para um lado ou para o outro. Tá certo. Vamos para a sessão de ontem. Alguns projetos aprovados, convênio para a liberação de verba para a Secretaria de Saúde, convênio também lá da arquibancada esportiva. Vai sem polêmica, né, Murilo? Eu peço desculpa para os ouvintes, também que eu estou com uma tosse seca também. Essa época do ano, todo mundo está assim. E agora não dá para tirar o microfone, né? Está com o microfone sem fio, então eu peço desculpa. A gente aprovou as verbas lá, o crédito, né? Para a construção da arquibancada esportiva, aquela verba lá de trás. Todo mundo sabe da história daquelas arquibancadas lá onde fica o Leirão. Então a gente aprovou lá para estar dando início a isso. Então eu espero que logo a gente possa estar vendo a obra em si, lá na esportiva. O projeto da saúde também, que não teve muito o que discutir, isso aí tem que, verba suplementar, a gente tem que estar provando que é para manutenção da secretaria. Então, não tem nada demais. Um outro projeto que chamou a atenção... Um outro projeto que chamou a atenção é sobre... É um projeto retificando uma lei que a gente aprovou outro dia sobre que era aumento do biólogo. E eu avisei na época, na tribuna, comentando aquele projeto, que o projeto estava errado. Que eu ia votar favorável porque estava dando aumento para o biólogo e que era necessário naquele momento. Mas que faltava algumas coisas. Então, eu avisei, o projeto está errado. E ontem, nós votamos esse projeto para regulamentar o que estava errado, para regularizar o que estava errado. Então, mais uma vez eu disse, o que outros vereadores também sempre estão defendendo. O projeto deu entrada, vamos cumprir o prazo. Porque chega lá, a prefeitura pede urgência e consegue 7 assinaturas, porque na Câmara a gente consegue 7 assinaturas, e está votando o projeto errado. Não é porque vem, e isso nós vamos comentar, tem outro projeto que ontem deu problema, que você já falou em off aqui. Não é porque o projeto vem da prefeitura que a gente tem que, na confiança, e esse foi um erro do outro projeto, na confiança o projeto está certo. Não. Se o projeto, nós estamos lá justamente para isso. Nós somos legisladores. Vamos analisar o projeto e melhorar o projeto, caso precise melhorar, ou então, se tiver alguma coisa errada, encaminha de volta para a prefeitura para eles corrigirem. Ou então a gente vai, não, vamos fazer a alteração. Porque depois tem que aprovar uma outra lei para retificar o que estava errado. Então, eu comentei ontem de novo, falei, gente, vamos cumprir o prazo, para não votar as coisas de afogadilho. E para evitar também discussão no plenário. Então, se cumprir o prazo, nós temos 45 dias, 90 dias para votar o projeto, vamos cumprir o prazo e a gente discute fora da sessão. Aí não fica perdendo tempo na sessão discutindo o projeto.
porque daí fica, como vocês mesmos vivem falando, aquela discussão que ninguém quer ouvir. Não acho desnecessária a discussão, mas às vezes pode ser evitado cumprindo esse prazo. Então, foi o que eu falei nesse projeto aqui também ontem. E o outro projeto foi o do cemitério. Então vamos lá, antes da gente entrar no cemitério, vou pular, né? Vou inverter a pauta aqui do programa. Vamos para a sessão extraordinária que teve depois, que eu quero voltar no cemitério, que vai ser mais polêmico. Após a sessão ordinária, vocês fizeram uma sessão extraordinária para votar um projeto aí, autorizando a Prefeitura a realizar adequações nas escolas Sinharinha e Leônidas do Amaral Vieira para receber a escola ETEC. Só que para isso acontecer, precisa de um convênio com a Secretaria do Estado de Educação. Ainda não tem esse convênio, né, Murilo? Não. Então, esse projeto já está na Câmara há um tempinho. Já faz, eu acredito que até um mês, mais ou menos, que está na Câmara. Já era para ter sido votado, só que para ser votado esse projeto, ele precisa de uma autorização do Estado, porque o prédio do Sinharinha do Leônidas é estadual. Então, para estar fazendo obra, a Prefeitura, ele precisa de uma autorização. Tá? E também de um convênio, que até a assessoria da Prefeitura entende diferente, que o convênio pode ser feito depois. Eu concordo com a assessoria da Câmara, que tem que ter o convênio para fazer a reforma. Então, nesse sentido, esse projeto estava esperando essa autorização e o convênio. O que nós fizemos? Mandou para a Prefeitura esse problema. Eles alteraram, colocando, e daí a gente pode estar votando ontem, que a reforma só será feita após a autorização do governo, a anuência do governo do Estado. Já é o que precisa. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que, da força política que nós temos com deputados e até mesmo com o governo do Estado, pedir para a Secretaria de Educação do Estado estar autorizando logo isso. Por que eu falo está autorizando? Não foi autorizado ainda? Por que votou o projeto? Foi autorizado somente as salas do Sinharinha. Tá? 2 salas do Leônidas não foram autorizadas. Por quê? Eu não sei como é que foi pedido. No Leônidas, o auditório do Leônidas, ele vai ser cedido por esse período e vai ser feito, eu não sei se vai ser em paredes de gesso ou dessas divisórias, que vai ser feita a adaptação da sala de aula ali por enquanto é feito o novo prédio da ETEC. Então, como foi colocado que seria num auditório, o governo do Estado não autorizou. Então, nesse sentido, para a ETEC já não serve também. Então, nós temos que fazer um trabalho grande agora para liberar o Leônidas. Ou então, o que nós pensamos? Que são períodos da manhã, à tarde e à noite. O período da manhã e da tarde, surgiu essa conversa lá, poderia estar sendo feito, eu não sei se cabe ou não, no Colégio Ave Maria, que hoje está cedido para a família Pimentel da Faculdade OAPEC. Conversar, não sei se a Prefeitura tem força em cima disso, ou pela cessão de uso, ela não tem como mexer nisso. Até fica um apelo aqui para a família Pimentel, caso alguém, o dito esteja ouvindo aí alguma coisa, para que somente no período da manhã e da tarde ceder para a ETEC algumas salas para poder tá acompanhando. E daí no período da noite deixa no Sinharinha mesmo, que daí comporta, tá? Porque o problema são o número de salas que precisa para o período da manhã e da tarde. Eu acho que é só um período, se eu não me engano, da manhã. E só o Sinharinha, as salas que tem, são 4 salas que foram cedidas, não comporta, porque eles precisam de 6. Então precisa do Leônidas ou precisa, no caso, como foi citado lá do Colégio Ave Maria, se tiver as salas. Então é isso aí que a gente vai estar trabalhando agora para conseguir, porque eles têm o período, se eu não me engano, até julho ou agosto, para estar aprovando os cursos, senão é capaz de perder curso a ETEC. Então, isso a gente não quer de jeito nenhum. Então nós vamos estar trabalhando em cima disso. Legal. Vamos então ao projeto do cemitério, Murilo. Ontem eu dizia aqui que o Gaglione esteve aqui ontem e o Gaglione falou, não, aparentemente está tudo certo, teremos 2 emendas lá que o Gaglione não concordava, mas ele falou, mas acho que isso aí não vai atrapalhar o projeto. Na realidade, antes de irmos para o projeto, foram 3 emendas. Uma do PSIL, pedindo a permissão para que caminhão ou caminhões que forem fazer descargas, cargas ou descarga lá
pudessem entrar no cemitério. Essa emenda foi aprovada. E tinha duas emendas suas, eu gostaria que você explicasse as suas duas emendas. Na verdade, a do PSIL, só para corrigir um pouquinho, a emenda é proibindo o acesso de caminhões para carga e descarga, exceto utilitários de pequeno porte. Tá? E mesmo assim é só carga e descarga e já sair, não pode permanecer lá. O que é o utilitário de pequeno porte? Pampa, saveiro, estrada, montana, enfim, essa pequenininha. Então o caminhão continua proibido. Caminhão é proibido. E aquelas caminhonetes maiores também. Então está proibido isso, é só utilitário de pequeno porte. E até ficou uma emenda também verbal na hora ali, foi feita e acrescentado nisso, caso seja alguma coisa quebrada ou tem algum prejuízo por entrar esse tipo de caminhonete utilitário também, a empresa fica responsável pelo reparo. Então já ficou dessa forma também e foi aprovado. Então eles vão poder fazer a carga e descarga normalmente em utilitários de pequeno porte, tá? Porque houve reclamação realmente, porque levar pedra de granito e mármore ali é muito grande, é pesado, não tem como. Então a gente abriu essa exceção, mas com essas condições. Para ter um bom senso também dos dois lados. Na questão das duas emendas que eu apresentei, até o PSIL assinou junto, e eu deixei para os outros vereadores assinarem também. Uma é para que a administração do cemitério forneça um documento para que, caso o concessionário, o dono do terreno, ele possa estar registrando isso em cartório, ele fazer o registro. E isso já é feito, tá? Isso já é feito pela administração do cemitério, já é dado uma certidão, já é dado documento. Por que eu apresentei a emenda? Porque não consta no projeto. Aí ele falou, mas já está feito. Já está feito hoje. Mas daqui a pouco a gente tem uma outra administração, um outro gerente do cemitério que não faça. Então a gente está só precavendo e inserindo isso. Só está cumprindo o que já está sendo feito, colocando o que já está sendo feito. E a outra emenda é o que a gente discutiu na audiência pública, tá? Da questão dos túmulos abandonados, tá? Que estava contemplando que a prefeitura poderia estar mantendo os túmulos de personalidades, de ex-autoridades das cidades, enfim, entre aspas, famosos da cidade. Poderia estar mantendo. Então, excluir dessa forma, e todo túmulo, quem não tem, por exemplo, a família, não tem depois nenhum descendente, então não vai ter ninguém para cuidar, e somente em túmulo perpétuo, tá? Vamos deixar bem claro. Então a prefeitura vai manter isso também. Vou explicar aqui, até ontem na sessão, cometi uma pequena gafezinha, um lapso, né, que é famoso falar lapso. A gente é sozinho, a pessoa é sozinha, mas ela quer garantir alguma coisa para ela quer garantir uma dignidade para ela depois que ela morrer. Ela compra um terreno perpétuo. E é perpétuo. E como eu falei, no meu entendimento e até do Aurélio, falei desse jeito na tribuna, que o Aurélio é o dicionário, perpétuo é eterno. Você pagou por aquilo, é direito seu. Tá? Então você tem, até comentei, qual a segurança jurídica eu vou ter de pagar por um terreno, pagar pela sepultura e não saber se realmente eu vou ficar lá? Entendeu? Então, dessa forma, na hora até comentei assim, a pessoa vai ficar, eu quero ficar lá pro resto da vida, não é da vida, né? Ficar lá para sempre. Ele quer garantia de que vai ficar enterrado ali, ele comprou ali para ficar ali, e não para ser retirado dali e ser colocado no ossuário, tá? Se for dessa forma, então não cobra o valor que é cobrado, tá? Eu nunca vi perpétuo por período determinado. Perpétuo, para mim, é permanente, é eterno. Certo. Então, foi essa emenda também que foi aprovada, que isso já tinha sido discutido na audiência pública. Então, é somente perante isso. Então, e a gente até comentou, mas a prefeitura vai manter tudo? Não é para a prefeitura fazer granito em nada.
esses túmulos às vezes estão deteriorados. Fala, é alguma coisa que está quebrado, se colocar uma massinha ali, um pedaço com cimento e passar uma tinta, já está cuidado. Não é para fazer ele com granito, piso, nada disso. É para manter o túmulo, só isso. Aí, as emendas aprovadas, as 3 emendas aprovadas, vamos para o projeto. O projeto vai ser votado. Aí, eis que Vanderlei Baiano usa a tribuna e aponta algumas coisas que estavam passando despercebido para vocês. Alterações que eram para ter sido feitas no projeto não foram feitas, Murilo? Parabenizar aqui em público o Vanderlei. A gente tinha até conversado, ele falou, mas isso vai acontecer. Eu falei, não, Vanderlei, foi mudado. O projeto veio para a gente até perguntou, as alterações que foram feitas na audiência pública foram mantidas? Foram mantidas, só mudou A, B e C, por exemplo. Então tudo bem, a gente fez as emendas antes, vamos para a votação. Aí está lá o projeto e realmente não tinham sido feitas as alterações de acordo com a audiência. Tá? Aí é que entra e parabéns mesmo ao Vanderlei por ter lido essa linha na hora ali. Foi uma linha que levantou a questão. É o que eu falei anteriormente. Ficou decidido uma coisa, aí vem da prefeitura o projeto. E a gente, como eles falaram, não, foi alterado de acordo isso, e a gente olhou, passou nas comissões, as comissões lá, o nosso assessor falou, não, foi alterado de acordo com a audiência, assim, assado. Tudo bem, vamos para a votação. Agora, não pode nem confiar, então, na palavra, porque foi falado, não, foi de acordo com o que vocês pediram. Tá? E não estava. Aí eu pergunto, você, Claudinho, o que você faria no nosso lugar? Não, é o que eu acabei de falar antes aqui. A gente vai ter que cumprir o prazo e ler linha por linha de novo, de novo, né? O que a gente decidiu, saiu de lá da audiência pública, tudo anotado, explicado, falando assim, o projeto é assim, mandou, só imprime, não pode mais. A gente decide, há um bom senso, eles falam assim, não, nós atendemos, só não pode atender nisso e nisso. Tudo bem? Tudo bem. Aí vem e não atendeu um monte de coisa, então daí pediu adiamento. Por 2 sessões. Eu achei que uma sessão dava, mas resolveram por 2 sessões e foi aprovado. Não tem problema o projeto. A gente já tinha convocado, tanto que o Gaglione, eu não sei nem se ele estava sabendo, se não tinha feito as alterações. Tá? Não sei nem se ele estava sabendo. Porque ele falou, não, as alterações que a gente tinha feito na audiência pública não tinha nada demais. Tá? Então, algumas coisas que tinha, ele tinha comunicado e a procuradora da prefeitura também tinha comunicado. Mas aí alguma coisa que a gente não entendeu, a gente apresentou emenda. Então, mas agora o que vocês vão fazer? Vocês vão apresentar emenda de tudo isso ou irão pedir à prefeitura para fazer as alterações? O Leandro que vai pôr emenda que ele não confia mais. A gente vai deixar as emendas prontas. A gente vai deixar as emendas prontas. Se eles não fizerem as alterações, vai ser pedido para vir pronto. 3 alternativas, ou eles mudam, né, e vêm com as alterações, ou a gente faz um substitutivo, né, e coloca no lugar, ou então faz as emendas. São as 3 alternativas. Para quê? Para atender o que foi decidido na audiência pública. Tanto que a gente, ontem eu até pedi para o Marsola ceder a gravação do dia da audiência pública, para a gente não colocar nada mais que a gente falou naquele dia também. Tá? Para não ser injusto também, falar assim, não, eu quero mudar isso agora. Não. O que foi decidido na audiência, nós vamos cumprir o que foi decidido na audiência. Tá? Também para a gente não puxar só para o nosso lado também. Então, eu pedi a gravação para a gente cumprir o que foi decidido em audiência pública. Todo mundo em campanha fala tão bonito que vamos fazer um governo participativo. Tá? Participação da população, que a gente tem que fazer com um aval, a população dando opinião, mas depois não vem foi pouca gente na audiência, foi pouca gente, mas é participação da população. Então nós temos que atender a população nesse sentido também, porque diz respeito a eles. Então nesse sentido nós vamos estar alterando isso aí. Então ficou para mais 2 sessões. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Está difícil terminar essa novela. E uma novela que deve ter alguns capítulos, essa tem que ser mais rápida porque tem prazo, em relação ao plano decenal da educação,
já era para ter sido votado pela Câmara de Vereadores. Alguns vereadores alegam que a Secretaria da Educação está atrasada. A Secretaria da Educação não concorda com o atraso, ela diz que está dentro do prazo. Você, inclusive, segundo a secretária, foi um dos vereadores, ou se não o vereador que mais participou das reuniões desse plano. Está atrasado ou não está atrasado? Não, está atrasado no sentido que foi protocolado sexta-feira na Câmara. O projeto eu participei, mas os demais vereadores que não foi direito deles, o projeto entrou na Câmara na sexta-feira. Apesar de que eu participei, muita coisa lá está certinho, só que algumas coisas que falaram que não tinha, quando foi protocolado na sexta-feira, continha no projeto. Algumas coisas que não tinham sido, que tinham sido discutidas e que não entrariam no plano, ou que não tinham sido discutidas também, e estava no plano. Aí, até ontem eu tinha pedido a cópia, ontem eu pedi para tirar uma cópia desse projeto, para eu começar a analisar como ele veio para cá, porque uma coisa é analisar nas reuniões, outra coisa é analisar no projeto que vem, até por o caso do cemitério, que é uma prova disso. Uma coisa é nesse sentido, não é desconfiando de ninguém, mas que veio com algumas coisas diferentes. Às vezes nem eles têm noção do que pode estar acontecendo por trás. Então eu pedi para tirar a cópia. Na hora que eu pedi, o Célio pediu de volta o projeto. Aí é que eu critiquei, na hora falei para o presidente Marsola que não poderia ser retirado o projeto que estava protocolado. E o Marsola autorizou o Célio trocar o anexo. Então ele autorizou e algumas coisas que estavam protocoladas foram mudadas. Né, Claudinho? Algumas coisas que estavam foram mudadas. Então, nesse sentido, é que a gente vai estar analisando certinho para estar votando isso aí. Tem prazo? Tem que publicar até 24 de junho. Até dia 24 de junho. Só que daí eu pergunto, o pessoal também não explica por que tem que ser até 24 de junho. Porque se não for votado pela Câmara, o que acontece? E se for rejeitado pela Câmara, o que acontece? Sabe, esse negócio de prazo, igual, o ano passado tinha outro projeto do Estado para votar a questão dos professores e a gente não votou e não aconteceu nada, continuou como era. É claro, nós vamos votar até o dia 24 para não correr risco nenhum que eles estão falando aí, mas ninguém explicou certinho o que pode acontecer. Mas nós estaremos votando para o dia 24. Só que nós vamos estar estudando, eu pelo menos e mais alguns vereadores, vamos estar estudando para votar isso sim, tá? Só que infelizmente o projeto só deu entrada na sexta-feira. Então, não está atrasado. Eu acho que está. Eu acompanhei as reuniões, foram dadas sugestões, ótimo. Só que no dia das reuniões foram formados grupos para decidir determinados assuntos. Eu participei de um grupo, por exemplo. Eu não sei o que foi decidido no outro, então eu tenho que estudar o projeto. Tá? Eu não sei o que o outro... Por exemplo, eu estava lá no grupo que discutia sobre estudante universitário, por exemplo. Eu não sei o que foi discutido no ensino fundamental, no ensino básico, por exemplo. Então eu tenho que estudar o projeto inteiro em si. Então isso aí a gente vai estar analisando. E o que mais preocupa você é a famigerada ideologia de gênero, Murilo Sala, que é o assunto da moda? Isso aí é uma coisa que tem gente que desvirtuou demais o assunto, tem gente que inventou coisa a mais. Eu dei uma entrevista na Rádio Difusora, às vezes eu posso ter usado alguma terminologia errada, porque eu não sou técnico, tá? Eu posso ter usado uma terminologia errada, mas basicamente o que eu quis dizer, o que eu defendo, tá? Eu defendo que tem que ensinar na escola a respeitar o outro, tem que respeitar, tem que ensinar a respeitar, independente não é nem eu falo opção, tá? Aí que está a terminologia errada. Independente da opção ou orientação da pessoa, tá? Tem que ter o respeito. Eu defendo o respeito ao próximo. O que eu sou terminantemente contra, tá? E isso podem criticar à vontade. Eu sou contra a imposição de certas coisas no ensino fundamental, onde crianças não têm discernimento para saber o que uma coisa ou outra. Dá para você dar um exemplo? Citar um exemplo?
Cito, e não vou usar o exemplo que todo mundo está criticando, em rede social, por exemplo, não vou usar aquele exemplo. Um exemplo que eu vou dar aqui, que aí eu quero ver o que essas pessoas vão falar. O ensino, por exemplo, a Igreja Católica quer impor o ensino católico, tá? Propriamente católico, na igreja. Eu sou católico. Na escola. Na escola, tá? No ensino básico. Eu sou católico, tá? Só que lá na escola tem evangélico, tem ateu, tem um bandista, tem um monte de coisa. E daí? Como é que vai fazer? Você vai ter um professor para cada coisa? Aí seria ensino religioso também. Mas e o ateu? Ele é obrigado a assistir? E outra, a criança não tem discernimento para saber disso. Entendeu? Eu sou católico, eu vou pegar meu filho e vou colocar numa catequese. Eu vou colocar numa catequese. Eu não sei como é que os evangélicos ensinam. Eu não sei se eles têm uma catequese deles. Até desculpem a ignorância, eu não sei as outras religiões como é que fazem. Tá? Porque aí vão falar assim, mas da questão que criticam muito aí, é porque, vamos falar assim, o pessoal acha, hoje está banalizado alguns termos, algumas expressões hoje foram banalizadas. Tá? A gente não pode ter uma opinião contrária a alguém que a gente está sendo preconceituoso. Pera lá, eu respeito a opinião dele, mas ele tem que respeitar a minha também. Tem que respeitar para ser respeitado. Então, foi falado muita coisa. Daí eu falei que eu sou contra a lei da palmada, nessa entrevista. Já falaram que eu era a favor a bater na criança. Eu ainda fui muito bem claro, eu sou contra. Lógico que não tem que espancar. Mas se a criança fez alguma coisa errada, não é assim chamar atenção, vai lá e dar um pé do ouvido, alguma coisa na criança. Você dá uma palmada no bumbum da criança, alguma coisa, para corrigir, eu não acho errado. Tá? Porque você está corrigindo enquanto criança, está educando o seu filho. Tá? Para ele não fazer errado na rua e não apanhar, por exemplo, na rua, ou até na cadeia, por exemplo. Foi o exemplo que eu dei. De se deixar desvirtuar. Tá? Aí entra uma contradição também, porque o pessoal fala que tem que ter isso nas escolas, a ideologia de gênero. Aí eu falo assim, alguns, tá? Não todos, que tem gente que é coerente, que defende uma coisa e da mesma forma a outra. Mas tem gente que é tão incoerente que fala assim, não. E professores, professor não tem que educar, ele ensina, é um complemento. Educação vem de casa. E agora quer que essa educação seja implantada na escola? Mas pera lá, que coerência que é essa? Não tem. E a mesma pessoa, às vezes, ela fala assim, eu sou contra a redução da maioridade penal, porque um jovem de 16 anos não tem, às vezes, um discernimento para saber que aquilo lá é certo, ele foi usado. Se um jovem de 16 anos não tem discernimento, uma criança de 3, 4 anos vai ter para ser imposto algo na escola? Então é isso que eu falei. Eu acho que tem que respeitar toda e qualquer diversidade, tá? Tem que se ensinar o respeito ao próximo, totalmente favorável. Imposição de certas ideologias, e aqui eu não entro nem na questão homossexual, que foram que me criticaram, não entro nisso, porque eu como católico até dei esse exemplo, a gente aceita todo homossexual, a gente não concorda com a questão de homossexualismo, homem com homem, mulher com mulher, mas não fala que não, o homossexual não é respeitado dentro da igreja. Ele é, e se ele for desrespeitado, eu vou ser um que vai defendê-lo, tá? Porque ele tem que ser respeitado, tá? Isso eu estou falando do que eu aprendi. Agora, no nosso plano aqui, tá certo que foi entregue lá, eu acho que você não pegou, você não sabe o que fala sobre esse assunto. Então, do que foi discutido nas reuniões, falaram que não ia ter e não tinha, foi falado muito que não tinha. No que eu peguei no plano, estava lá num artigo, não lembro qual artigo, mas lembro o inciso, estava no inciso 15, tá? Inclusive a página era a página 69, estava lá na página, e não estou aqui fazendo referência a nada, tá? A pessoa que estava junto comigo até falou assim, olha, que coincidência, né? Fez a brincadeira, tá? E estava lá a referência sobre ideologia de gênero, e estava lá exemplificado um monte de coisa. E aí é que eu critico. Hoje eu não tenho como comprovar o que eu estou falando,
porque o Marsola permitiu que o Célio Guimarães retirasse o anexo, esse anexo, levasse embora e foi alterado. E eu vi, tá? E tem gente lá dentro da Câmara que pode comprovar o que eu estou falando, tá? Foi mudado. Tudo bem, eu não vou brigar aqui e tal, foi retirado, ótimo, é o que a gente concorda, tá? Mas é isso que eu falo, pera lá, por que foi assim correndo, foi lá, retirou e mudou? Só porque falaram que não tinha e depois tinha? Então, mas não vou entrar nesse mérito, porque assim, o projeto está lá para estudo e para votar. O que ficou acertado aqui na segunda-feira, vocês vão fazer uma grande reunião. Vai ter uma audiência pública, vou até convidar. Não estou convidando aqui, como foi falado, muita gente falou, vai convidar lideranças religiosas, igreja. Não, toda a população está convidada para audiência pública, na segunda-feira, às 19 horas, para tratar sobre o plano da educação. E aí o projeto será votado na terça, se tivermos tempo. No máximo na terça-feira, o projeto vai ser votado. Legal. Murilo, estamos com o tempo estourado, mas eu quero falar com você rapidinho. Você tem 2 viagens marcadas essa semana para São Paulo, né? Eu tenho uma amanhã, eu nem sei se eu vou, tá? Porque infelizmente, desculpa falar desse jeito, para os ouvintes que não tem às vezes, porque por uma hipocrisia, tá, de muitas pessoas, eu ia falar um outro termo aqui, mas não vou usar. A gente não pode estar trabalhando em prol de algumas entidades e algumas e trabalhar para a cidade em si por ligação com pessoas que trabalham nas entidades. Semana passada, eu, Vanderlei e o Psyu estivemos em São Paulo, na Assembleia. Está aqui diversos pedidos que nós fizemos para a Casa do Menor, para o Frei Chico, para a DEFS, para a PAI. Não lembro se mais alguma entidade a gente pediu também, mas essas 4 a gente pediu. Para 8 deputados que nós estamos no gabinete. Estivemos lá fazendo nosso trabalho. E num desses trabalhos, a gente sabe que hoje várias entidades estão recebendo verbas e a DEFS faz tempo que não recebe verba e está passando por dificuldade. E há um pedido que a DEFS está tentando fazer uma sala de fisioterapia equipada tal, e nós fizemos pedido. E no gabinete do Pedro Tobias e de outros deputados, mas mais dele, que ele se comprometeu a ir com algo mais profundo, nós estávamos falando para ele intermediar junto à Secretaria de Desenvolvimento Social para ajudar a DEFS, tá? Para ela conseguir um repasse maior do governo do estado também, que hoje está em torno de 2.000 e pouco, que ela recebe por mês. É lógico, o repasse vem para a prefeitura e a prefeitura que faz essa distribuição. Mas a gente estava tentando e vai conversar também nós vamos tentar um aumento não só da DEFS, de outras entidades também, mas se vier esse aumento de repasse, para que seja repassado para a DEFS, porque ela não tem hoje emendas. A DEFS está passando por muita dificuldade, tá? E que tentasse junto, o Pedro Tobias tentasse junto à secretaria esse centro de fisioterapia novo. Ele prontamente chegou e falou assim: vamos fazer melhor que isso. Venham, na quarta-feira tem uma reunião na Secretaria de Desenvolvimento Social, venham e participem comigo e tragam um representante da DEFS. Ótimo. Marcou a reunião na hora ali, vocês vêm? Eu falei assim, deputado, eu não sei se eu venho porque eu já tenho um compromisso na quinta, fica difícil vir 2 dias seguidos, mas vou fazer um esforço. E vou fazer o esforço para ir. Iria. Só que mandei um ofício para a DEFS, para que a DEFS indicasse um nome, alguém. E a DEFS indicou assistente social, porque é quem é inteirado de todo esse assunto. A DEFS indicou, não foi a gente que indicou, a DEFS indicou. Inclusive, tem aqui um e-mail lá da Assembleia Legislativa confirmando os nomes de quem está lá para participar da reunião, e justamente baseado nessa indicação da DEFS também. Por coincidência, a assistente social da DEFS é minha noiva. Aí o que a hipocrisia fala mais alto?
Ah, mas vai levar a noiva? O Murilo vai junto com a noiva para São Paulo? Não. O Murilo está indo com a Jaqueline, que é assistente social da DEFES. Eu estou indo como vereador e ela está indo como assistente social da DEFES, para conseguir algo para a DEFES. Só que, infelizmente, as más línguas, algumas, tá? Não posso generalizar. Algumas más línguas querem tumultuar. Eu não sei se é por causa de politicagem, eu não sei se é por causa que, eu não gosto do Murilo, eu vou falar tal coisa, tá? Então eu não posso trabalhar por uma entidade porque minha noiva trabalha lá. E outra, não tem nenhuma ilegalidade. Eu ia questionar isso, não tem alguma ilegalidade? Não tem nenhuma ilegalidade, porque a resolução do carro, do uso do carro, permite que o representante vá junto. Se é pro bem da DEFES, que é da Associação da Deficiência de Santa Cruz, é uma entidade que faz muito por Santa Cruz, a gente já falou várias vezes comigo o seguinte, eu acho que você tem que pegar aí no carro e dane-se as críticas do Rio. Não, eu não tenho medo, eu não me preocupo com a crítica. As pessoas criticarem, você manda ir lá explicar para os pais deficientes. Eu não me preocupo com a crítica ao Murilo, de jeito nenhum. Só que, infelizmente, podem estar manchando um nome de uma pessoa, e aqui eu vou defender não a minha noiva, do assistente social, da assistente social, tá? Por causa de uma besteira. Ah, não pode ir, não estou indo eu e ela. Está indo eu, ela, o vereador Psyu foi convidado, o vereador Vanderlei foi convidado, e um deles vai, e o motorista da Câmara. Agora, que mal há nisso? Você já desistiu? Você não vai? Não, eu não desisti. Eu vou ver o que eu vou fazer com o pessoal da DEFES. Eu vou ver o que eles, se eles vão manter a indicação dela, né? Porque eu acho que sim, por causa que é ela quem entende dos assuntos, da burocracia de todos os assuntos da DEFES. Tá? Não que os outros não saibam, mas ela está mais inteirada do assunto. E a fisioterapeuta que também poderia ir, ela não pode desmarcar ela não pode deixar de atender os deficientes, fazer o trabalho dela lá, senão ela iria. Tá? Então ela não pode deixar, hoje a DEFES não vai atender porque a fisioterapeuta vai estar em São Paulo. Então tem que ter um bom senso também, mas infelizmente acontece esse tipo de coisa em Santa Cruz. Infelizmente. Tá bem. E na quinta você tem outra reunião lá? E na quinta é aquela reunião que eu já tinha comentado. Eu vou estar reunido com o presidente da Assembleia, Fernando Capês, falando de diversos assuntos. Além de vários pedidos para a cidade, a arquibancada esportiva, que um assessor dele, infelizmente, errou em alguns trâmites lá e atrasou tudo, e nós vamos estar conversando sobre isso, a verba de R$100 mil. E o outro importantíssimo assunto, dentre outros, que é colocação em pauta daqueles projetos de proteção ao Rio Pardo, projetos estaduais, do deputado Carlos Janazzi. Então, para ele estar colocando em pauta logo isso, para a gente proibir a construção dessas usinas no Rio Pardo. Murilo, eu sei que teremos mais assuntos, tem seus enfermeiros, mas infelizmente já estamos 12 horas e 22 minutos já. Fica para uma próxima oportunidade. Obrigado e repito, se for para o bem da DEFES, você tem que pegar, montar no caso, tem que ser sua noiva, tem que ser sua mãe, tem que ser o pai, tem que ser o cachorrinho. Tem que ir. Deixem os dores de cotovelo falar. Obrigado, até a próxima. Mais uma vez a oportunidade, a sessão da Câmara, os trabalhos do vereador, peço até, né, o trabalho nosso, uma outra oportunidade a gente está podendo divulgar também, não só do Murilo, mas dos outros vereadores, para todo mundo acompanhar o que o vereador faz. E agradeço por estar explicando isso, porque a gente está, eu pelo menos, eu sempre falo, eu estou trabalhando pela cidade, eu estou tentando trabalhar pela cidade, e infelizmente tem gente que fica jogando contra. É o que eu falo, às vezes eu sou contra alguma coisa da administração, mas eu estou trabalhando junto da administração no que é bom para a cidade. E infelizmente nem todos pensam assim também, ao contrário. O Murilo está tentando, não, vamos ser contra o Murilo lá porque, pode, sei lá, por política. Então, nesse sentido que eu agradeço o espaço, a gente está podendo explicar aqui, e deixo o meu telefone mais uma vez para os ouvintes. Quem quiser estar entrando em contato comigo aí, qualquer dúvida e qualquer pedido, né, no que tiver ao meu alcance, pode estar ligando 99798-9740. Agradeço a oportunidade, boa tarde a todos.